Instrumentação industrial essencial. Fluidos, terminologia e vapor d'água. O livro encontra-se disponível no site abaixo. Terminologia dos fluidos. Estado, conjunto de variáveis, temperatura, pressão, etc., em equilíbrio termodinâmico. O relacionamento entre essas variáveis é chamado de equações de estado. Fase, conjunto de estado cujas variáveis variam de modo gradual. Na literatura técnica, frequentemente os termos estado e fase são intercambiáveis. Recomenda-se, porém, o termo fase ao invés de estado, líquido, gasoso, etc. Propriedades termodinâmicas das substâncias. São aquelas cuja unidade de medida, em geral, não incluem a dimensão tempo. Exemplos, temperatura, pressão, volume, entropia. Propriedades de transporte. São aquelas que, em geral, incluem a dimensão tempo. Exemplos, viscosidade cinemática, condutibilidade térmica. Variáveis extensivas. São aquelas cuja medida varia com a quantidade de matéria usada na sua determinação. Exemplo, massa, energia, volume. Variáveis intensivas são aquelas cuja medida não se altera com a quantidade de matéria usada na sua determinação. Portanto, independe da quantidade de matéria. Exemplo, pressão, temperatura, densidade, viscosidade. Grandezas específicas são grandezas extensivas dividido pela massa m. Exemplo, a capacidade calorífica específica ou calor específico é a capacidade calorífica dividida pela massa. Grandezas molares são grandezas extensivas dividido pelo número de mols. Exemplo, o volume molar é o volume dividido pelo número de mols. Os termos específico e molar não se aplicam a grandezas extensivas, ou seja, não possuem o significado de divisão pela massa e divisão pelo número de mols, respectivamente. Gases são substâncias que estão na fase gasosa nas condições de temperatura e pressão próximas ao ambiente. Falamos gás de GLP e não vapor de GLP, porque nas condições de temperatura e pressão próximas ao ambiente está na fase gasosa. Vapores são substâncias que estão na fase líquida nas condições de temperatura e pressão próximas ao ambiente. Falamos vapor d'água e lâmpada de vapor de mercúrio e não gás d'água e lâmpada de gás de mercúrio, porque essas substâncias estão na fase líquida nas condições de temperatura e pressão próximas ao ambiente. Equações de estado. São equações usadas para o cálculo das propriedades dos fluidos. Originalmente se referiam às equações que envolviam somente as variáveis PVT. Modernamente se estende a qualquer modelo matemático que envolve as variáveis PVT ou não PVT, tais como as equações multiparâmetros multifases baseadas na energia Helmholtz. Massa, propriedade fundamental da matéria, determinada pelo tipo e a quantidade de átomos presentes na substância. Força, medida da interação entre corpos. É uma quantidade vetoral que possui diversas formas, como forças atômicas, eletromagnética, gravitacional, etc. Peso, força gravitacional atuando sobre a massa de um corpo. O peso é uma força que depende da massa e da aceleração da gravidade. Na superfície da Terra, trata-se da interação entre o objeto e a Terra. Numa balança mecânica, a medida efetuada é a massa, pois compara a força gravitacional atuando igualmente sobre a massa medida e uma massa padrão. Numa balança de mola ou eletrônica, a medida efetuada é o peso de um objeto, pois depende da gravidade para efetuar a medida. Unidade de massa atômica é definida como 1/12 da massa do carbono 12. Portanto, a massa atômica do carbono 12 é igual a 12U, enquanto que do átomo de hidrogênio tem uma massa atômica de aproximadamente de 1U. Massa molar é a massa de um mol de moléculas. Massa molecular é a massa molar em unidades de massa atômica. Número de Avogadro é um valor numérico de 6.022 elevado a 10 e 23, o qual corresponde ao número de átomos existentes em 12 gramas de carbono 12. Mol é o número de partículas ou entidades alimentares expresso em múltiplos de número de Avogadro. Quando se utiliza o mol, as entidades elementares devem ser especificadas, podendo ser átomos, moléculas, íons, elétrons, etc. Quando escrito simplesmente mol, subentende-se como 1 mol de moléculas. O vapor d'água. O vapor d'água saturado é usado extensivamente para aquecimento. Quando o vapor saturado entra em contato com superfícies mais frias, ele condensa uma fina lâmina d'água, o qual transfere calor de uma maneira uniformemente distribuída. Temperatura de saturação. Temperatura abaixo da qual a substância é líquida e acima é vapor. Pressão de saturação ou pressão de vapor. Pressão acima da qual a substância é líquida e abaixo é vapor. Para cada temperatura de saturação, existe uma e somente uma pressão de saturação, ou seja, eles estão associados sempre aos pares. Geralmente o termo pressão de vapor é usado quando o fluido está na fase líquida e o termo pressão de saturação é usado quando o fluido está na fase gasosa. Geração de vapor d'água saturado. Para explicar o conceito de vapor, será usado uma panela de pressão doméstica para gerar vapor d'água saturado a 100 e 123 graus Celsius. Numa panela aberta para a atmosfera de 1 atmosfera contendo água líquida abaixo de 100 graus,
A água se mantém líquida porque a pressão de vapor da água é menor que 1 atma. Ao atingir 100 graus, a pressão de vapor se torna 1 atma e a água entra em ebulição girando o vapor d'água a 100 graus. Adicionando um tampão com um peso que dividido pela área interna do bico perfaz o valor de 2,2 atma, a produção de vapor é interrompida. Ao atingir 123 graus, a pressão de vapor se torna 2,2 atma e o tampão flutua, girando o vapor d'água agora a 123 graus Celsius. Densidade do vapor saturado e da água. Densidade do vapor d'água saturado de 0 a 250 graus Celsius e seus pares de pressão de saturação. Densidade da água saturada de 0 a 250 graus Celsius. Densidade do vapor d'água saturado para alguns pares de pressão e temperatura de saturação usados na indústria. Ebulição ao nível do mar, panela de pressão, esterilização a vapor, caldeira industrial típica, caldeira de alta pressão, para temperatura-pressão críticas. Comportamento de fases da água em pares de temperatura-pressão. Vapor saturado a 180 graus e 250. Vapor superaquecido de 250 graus Celsius e 10 atmosfera, com 70 graus de superaquecimento. A partir do vapor de 180 graus, mantendo a pressão em 10 atma e aumentando a temperatura para 250. A partir do vapor saturado de 250 graus, mantendo a temperatura em 250 e diminuindo a pressão para 10 atma. Vapor úmido, mistura do vapor seco com umidade, a qual está dispersa pelo volume da mistura. O vapor saturado possui sempre uma certa quantidade de umidade, a qual é tipicamente 5% em massa de um vapor de boa qualidade. Título X ou qualidade do vapor d'água, fração mássica do vapor seco no vapor úmido. Um vapor com título X igual a 0 possui 100% de umidade. Um vapor com título X igual a 1 possui 0% de umidade. O diagrama da variação do volume específico com a temperatura será usado para visualizar o vapor úmido. Água saturada, vapor saturado, vapor superaquecido e título do vapor. Tabela de densidade do vapor d'água. A 100 graus Celsius, a 200, 250, 350 e acima de 374 graus Celsius. Referências feitas ao longo do texto. Leitura adicional recomendada.